Calorosas saudações, meus amigos criadores. Tudo bem por aí? Hoje, segunda-feira, mais uma live, como é normal. Lives diárias sempre entre as 19 e as 20 horas. Se não querem perder pitada de nenhuma das lives, não se esqueçam. Vão ao YouTube, pesquisem por Canaril Santos Costa, cliquem no botão de subscrever o canal, aproveitem também e cliquem no botão de ativar as notificações para que sempre que uma live se inicie, vocês sejam notificados pelo YouTube para estarem presentes nas mesmas, ok? Não se esqueçam também e aproveitem os códigos promocionais dos nossos parceiros comerciais que vão sendo colocados aqui nas lives. Os mesmos encontram sempre aqui no segundo link da descrição. Hoje temos aqui a loja ACL do Sr. Albino Costa Lopes, que também está a dar 5% de desconto em toda a gama de produtos que tem à venda na loja, ok, meus amigos? Yuri Carvalho hoje foi o primeiro. Boa tarde a todos. Olá, amigo Yuri, como está? Psitalândia, boa tarde. Boa tarde, como está? Tudo bem? António Correia, boa tarde, amigo Vitor e amigos criadores. Olá, amigo António, tudo bem? Luís Gonçalves, boa tarde a todos. Olá, amigo Luís, como está? Tudo bem? E pronto, o tema da live de hoje tem a ver com problemas hepáticos e a função do fígado nas nossas aves. Eu gostaria que vocês dissecassem um pouco deste tema aí nos comentários para nós também desenvolvermos aqui o tema e conseguirmos ter uma percepção da importância que o fígado tem na vida das nossas aves, ok, meus amigos? Torres, boa tarde, Vítor. Olá, amigo, como está? De Mentirinha, boa tarde a todos, como estão? Tudo bem consigo, amigo? Também está tudo bem. Não se esqueçam também de deixar o vosso like, é extremamente importante para o canal. Já ultrapassámos os 6.000 subscritores, obrigado a todos e parabéns a todos nós. Num país como Portugal, com 11 milhões de habitantes, tendo o canal uma temática que tem a ver com pássaros e não outras temáticas mais relevantes, 6.000 subscritores é obra, mas não vamos querer ficar por aqui, ok? Vamos à procura dos 6.500, ok, meus amigos? Portanto, quem ainda não for subscrito no canal, basta subscrever o canal, é totalmente gratuito e em troca têm aqui um bom companheirismo, passam aqui bons momentos, onde se falam sobre temáticas importantíssimas para o bem-estar dos nossos passarinhos e para além disso ainda podem usufruir dos códigos promocionais, ok? De mentirinha, cheguei para o sorteio. Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, Paulo, tudo bem? Olha, obrigado pela prenda que me enviaste ontem, Paulo. Muito fixe, adorei, está muito bem feito mesmo. Obrigado, amigo. Rui Rocha, boa tarde a todos os meus amigos criadores. Olá, amigo Rui, como está? Tudo bem? Rui Rocha, o álcool bom. O álcool bom o quê, amigo? O sorteio? Não vai haver sorteio nenhum. Não, é verdade, já ultrapassámos aqui os 6.000 subscritores, salvo erro temos 6.009 subscritores, portanto é excelente. Se fizermos a comparação percentual, por exemplo, dos canais de YouTube dos amigos criadores do Brasil, em que vivem num país que tem 200 milhões de pessoas e que conseguem chegar alguns canais aos 20.000 subscritores, outros aos 50, outros aos 100, 120 mil, 6.000 num país de 11 milhões de habitantes é efetivamente qualquer coisa, pois em termos percentuais é bom lembrarmos que no Brasil é um país bastante superior ao nosso em termos de taxa demográfica, não é? Portanto, é excelente. Nuno Duarte, boa tarde, meus amigos. Olá, Nuno, como estás? Tudo bem? Paulo Palmeiro, parabéns, Vitor, 6.000, muito bom. Obrigado, amigo. É tudo graças a vocês também. Carlos Almeida, boa tarde, amigo Vítor. Um colega meu mete um dente de alho dentro de uma garrafa de água pequena e dá aos canários para o fígado. É possível? Olá, amigo Carlos, como está? Tudo bem? Sim, é possível. O alho tem ingredientes na sua constituição que ajudam bastante, não apenas o fígado, mas também a nível respiratório, ajudam bastante as aves. Eu não uso essa técnica, mas sim, há muitos criadores que fazem isso, metem vários dentes de alho dentro de uma garrafa ou de um garrafão, deixam repousar a garrafa fechada com os dentes de alho lá dentro e depois acabam por dar aos passarinhos e efetivamente é muito bom. Aliás, se nós formos ver vários produtos que se dão na altura da muda, muitos deles até têm extrato de alho.
Eu aqui, a minha técnica é, quando faço uma papa e trituro, por exemplo, ervilhas ou qualquer outro tipo de legumes, eu também coloco um dente de alho ou dois, consoante a quantidade, trituro e aquilo depois larga aquele líquido que o próprio alho tem e é bastante bom para as aves. Até fica um cheiro bastante ativo, mas é bastante bom. Rui Rocha, isso, os subscritores. Eu percebi, amiga, estava a brincar consigo. Nuno Duarte, parabéns pelos 6.000 subscritores. Obrigado, amigo. Francisco Miquel, boa tarde, amigos. Olá, amigo Francisco, como está? Paulo Palmeiro, não tem de quê. Colocar o London Defense branco foi difícil, mas fez com carinho, como tu tens por todos nós. Muito obrigado. Eu não devem saber certamente, mas ontem, ao final do dia, o Paulo presenteou-me aqui com um logotipo espetacular do Canário London Fancy. Ou seja, será o logotipo para quando eu formar um clube temático de canários London Fancy em Portugal, aquele será o logotipo oficial do clube. Eu amanhã, hoje já não consegui, mas amanhã já coloco na capa da live, já coloco o logotipo que o Paulo Palmeiro fez e que ficou espetacular. Portanto, muito obrigado. Esta situação de formar aqui o clube temático sobre canários London Fancy só irá ocorrer, obviamente, quando existir um determinado número de criadores de canários London Fancy em Portugal. Eu, ano passado, acabei por ceder alguns casais de canários London Fancy a 4 ou 5 criadores portugueses. Portanto, eu acredito que mais 2, 3 anos, talvez, já tenhamos aqui um número aceitável de criadores de canários London Fancy para podermos pensar nesta ideia e avançar com o projeto de formar um clube temático de canários London Fancy. Um pouco à imagem do clube de Gloucesters, o GCP, ou seja, o Gloucester Clube Portugal, que é um clube que já tem um pouco mais de 20 anos e que efetivamente alavanca o Gloucester relativamente a outras raças, ok? Penso que isto é extremamente importante, existir um clube temático de uma determinada raça. Hércules! Meu cão não pode ver um gato, fica louco. Hércules! Cala-te! Fica maluco. Nuno Duarte, eu além dos spray hepáticos que dou 1 a 2 vezes por semana, quando me lembro meto um dente de alho misturado no germinado. Dou o dente de leão em folha verde e o carne mariano triturado. Ok, amigo? São boas opções para o fígado. Paulo Palmeiro, do Nuno Duarte está difícil, não sei qual a pedra dos Himalaias colocar. Eu, por acaso, ontem, quando disseste que estavas a terminar o do Nuno, eu, por acaso, era para ter mandado assim a boca, só assim de brincadeira, a perguntar se ias pôr uma pedra dos Himalaias ou não. De mentirinha, proteção hepática, aqui usamos muito boldo em natura, a folha e os bichos se resolve. Ok, amigo? Sim, o bolo também é muito importante. Aqui, normalmente, quem usa muito chá de boldo até são os criadores de fauna. Eu, quando criava fauna, eu usava muito. Aquecia a água, metia as folhas do boldo lá dentro, deixava depois repousar até a água ficar à temperatura normal e depois até diluía um bocadinho, que achava que aquilo era muito forte só assim, até diluía um bocadinho em água da torneira e depois administrava as minhas aves. Rui Rocha, não será mais fácil pôr uma rebarbadora? Se calhar as duas coisas. Só que a rebarbadora, se calhar é fácil arranjar uma imagem. A pedra de sal dos Himalaias é que provavelmente é mais difícil. E pronto, meus amigos, voltando aqui ao tema de hoje, problemas hepáticos e a função do fígado no organismo das nossas aves. O fígado tem mais de 500 funções para o bem-estar das nossas aves. É verdade, meus amigos, mais de 500 funções. Portanto, é o órgão que mais utilização tem no organismo das aves para o bem-estar destas, ok? É extremamente importante que nós consigamos manter um fígado saudável nas nossas aves. Se o fígado não estiver saudável, irão advir daí vários problemas que poderão levar à doença nas aves, ao surgimento de doenças
e até à mortalidade das aves, ok? É extremamente importante. É um órgão que é fácil de ver se está ou não atingido por alguma situação que acaba por, como é que eu ia dizer, acaba por provocar um mau funcionamento desse órgão. Ou seja, nós por vezes conseguimos ver aqui na zona do baixo ventre da ave, na zona de parte de baixo do peito, que a ave está com um tipo de uma linha amarela, que normalmente significa excesso de gordura. Ora, se é excesso de gordura é sinal que o fígado, enquanto um filtro de gordura, não está a desempenhar bem a sua função. Ou porque já não está a funcionar de forma totalmente saudável, ou porque a alimentação que estamos a administrar às nossas aves é excessiva em termos de gordura e o fígado não consegue filtrar toda aquela gordura para depois ser escoada tanto na urina como nas fezes das aves. Ok, meus amigos? Paulo Pedro Teixeira, boa tarde. Os brócolos pigmentam ou não os canários? Olá, boa tarde, amigo Pedro, como está? Sim, os brócolos podem pigmentar os canários, uma vez que na sua constituição os brócolos contêm alguns carotenos. Portanto, é normal que acabem por pigmentar algumas partes, nomeadamente as penas mais claras, as penas lipocrómicas, podem ficar pigmentadas com um pouco de amarelo e em algumas raças essas penas brancas querem-se exatamente assim, brancas. Portanto, é preciso ter muita atenção, ou seja, poderá administrar o brócolis quando as aves estão a ser preparadas para criar, por exemplo, em que não vão à exposição, também se ficarem ali com o pigmento amarelo, depois da muda da pena seguinte vai desaparecer. Mas se tiver as aves para expor, terá que ter muita atenção na altura, logo a seguir ali à muda da pena e também durante a muda, em que está a fazer uma preparação progressiva para depois a época de exposições e aí é preferível evitar a administração. Mas não são só os brócolos. Os espinafres também têm carotenos, a maçã também tem carotenos. Ou seja, para quem cria aves de cor, em que têm que levar com pigmentação artificial, é preciso ter muito cuidado com as frutas e legumes que se administram às aves, pois muitas delas contêm carotenos, ok? Aves Silva, boa tarde a todos. Olá, boa tarde, como está? Tudo bem? Rui Rocha, penso que sim, Pedro, é com mais couves, exatamente. Paulo Palmeiro, quem usa o corante para as aves tem que ter cuidado por causa do fígado. É verdade. Os corantes, como nós sabemos, não é um produto natural, é um produto artificial. Qual é que é o trabalho que o fígado faz? O fígado, normalmente, produtos que são administrados às aves caem no fígado e é depois no fígado que são processados e são passados depois para a corrente sanguínea para o bem-estar da ave, não é? A mesma coisa se passa com os corantes. O corante é ingerido pela ave, chega ao fígado e depois fica ali no fígado. O fígado, como o corante é um produto não natural, vai ter que filtrar ali aquele produto e sendo um produto artificial vai fazer o fígado entrar ainda num trabalho superior, ou seja, vai forçar o trabalho metabólico que o fígado tem. Portanto, se administrarmos corantes com muita frequência às nossas aves, poderemos a médio e longo prazo prejudicar a funcionalidade regular e normal do fígado. Portanto, temos que ter também muito cuidado com essa situação. O fígado, para além disso, faz também com que outros produtos que nós administremos às nossas aves fiquem alojados no fígado. Por exemplo, o produto para os piolhos, seja o Ivomec, seja o Frontline, seja o Exalt. As aves no Exalt ingerem, não é? Porque aquilo é misturado na água de bebida, mas por exemplo, a Ivermectina e o Frontline nós colocamos na pele das aves e depois a pele absorve aquele produto e aquele produto vai parar ao fígado. E o produto fica no fígado por 2 ou 3 meses. O fígado vai processando o produto, enquanto não o consegue desgastar na totalidade, o produto vai passando para a corrente sanguínea. Se houver algum piolho ou algum ácaro que se agarra à ave para tentar picá-la, vai morrer
porque o sangue da ave está com aquele produto. E o piolho e o ácaro, acabando por ter alergia, vamos assim dizer, àquele produto, ao picar a ave, morre, cai e já não coloca ovos. Ok? Portanto, é um processo moroso. O fígado não elimina essas toxinas de uma vez, ok? Por isso é que nós normalmente damos esses produtos de 3 em 3 ou de 4 em 4 meses. Porquê? Porque é o tempo que o fígado demora a processar e a eliminar esses produtos, ok? Nuno Duarte. Tento sempre atrasar a próxima postura e entre a retirada das crias e o nascimento das próximas faço uma pequena desintoxicação. Retiro as papas de ovos germinados e misturo mais alpista. Pronto, é uma boa técnica para evitar a sobrecarga do fígado. De qualquer das formas, e se não quiserem proceder desta forma, é para isso que existem os protetores hepáticos, meus amigos, ok? Nós, quando verificamos que a ave tem uma mancha escura na zona baixa do estômago ou que tem ali aquela gordura acumulada, nota-se bem o amarelo, se nós soprarmos as penas do baixo ventre da ave, notamos bem que elas ficam ali com uma camada de gordura. Deveremos usar os pró-hepáticos, ok? Não é um dia ou dois por semana quando a ave já está nessa situação. É, por exemplo, 7 dias de seguida. Não damos mais nada na água de beber e aplicamos o protetor hepático durante pelo menos 7 dias. Porque se colocamos apenas uma vez ou duas vezes, é um tratamento, vamos dizer assim, preventivo que estamos a fazer. Ou seja, estamos a dar o pré-hepático, vai de alguma forma limpar o fígado quando a ave não está com o fígado sobrecarregado de toxinas ou de gorduras. Se a ave já tiver o seu fígado sobrecarregado de toxinas, que é quando vemos aquelas manchas negras no baixo ventre da ave, ou de gordura, que é quando vemos ali aquela parte amarela da pele, aí nós temos que fazer um tratamento intensivo. E não vamos administrar o pró-hepático uma vez ou duas por semana, mas no mínimo pelo menos 7 dias seguidos. Ok? O pró-hepático, na sua constituição, tem biotina, para além disso tem a colina, e vai ajudar o fígado a processar todos esses excessos que o organismo da ave tem. Ok, meus amigos? Meus amigos, não se esqueçam de deixar o like, 16 likes. Quem ainda não tenha deixado o joinha, deixem por favor, ok? De outra forma, poderão fazer como o Nuno faz. Dá ali um timing de pausa entre uma postura e outra, em vez de o casal ainda com as crias já fora do ninho, mas ainda com o casal, em vez de iniciar logo uma próxima postura, não. Corta tudo, tira-se o ninho, não sei o quê, deixa-se as aves, as crias ficarem independentes, dá-se ali um tempozinho, porque é muito importante, até principalmente se calhar para os machos, porque os machos depois, na fase final da dependência das crias, normalmente é o macho que alimenta, porque a fêmea vai se preocupar em fazer uma nova postura e depois fica sempre no ninho, deixa de alimentar as crias. E então entra ali o 20º dia, mais ou menos, até à independência das crias, que se dá ali até aos 30, 40 dias, normalmente é o macho que alimenta as crias. O macho, ao estar a ingerir aquelas papas que nós damos próprias para a alimentação das crias, vai começar a engordar, não é? Porque ele tem que se alimentar primeiro daquilo, aquilo tem que entrar no organismo dele, depois é que regurgita para as crias, ok? Portanto, é normal que muitos desses nutrientes fiquem no estômago, podendo, no organismo, podendo dessa forma também sobrecarregar a dinâmica do fígado, ok? Ora então, onde é que eu tinha ficado? Sónia Costa, olá, boa tarde, tudo bem? Aves Silva, de novo não recebi a notificação. É uma questão de, depois da live terminar, verificar e ativar novamente as notificações. Isto deve ser qualquer defeito do próprio YouTube, mas de vez em quando, sempre que isto lhe ocorra, vá lá novamente para ver se está ativado o botãozinho das notificações. Nuno Gomes, boa tarde, como está, amigo? Tudo bem? Paulo Palmeira, boa tarde, Sónia Costa. Aves Silva, é verdade, mentirinha.
Aves Silva, é verdade, parabéns pelos 6.000 subscritores, obrigado, e obrigado a vocês também, e parabéns a vocês também. Nuno Duarte, Paulo Palmeiro, só sai dos Himalaias, só sal dos Himalaias tem que ser em bloco. Pedro Teixeira, o que se deve dar então? Crio o Irish Fancy e estou a preparar sim para tentar levar a algumas posições. Pronto, eu tenho um vídeo aqui no meu canal onde eu falo de algumas frutas e legumes e da sua constituição, ok? É uma questão do amigo pesquisar, veja no canal e veja frutas, legumes e verduras, é qualquer coisa assim. E veja, eu lá falo sobre os componentes de vários legumes, de várias frutas, e o amigo verifique aqueles legumes e aquelas frutas que não contenham carotenos na sua constituição, pode administrar esses produtos. Aqueles que contêm carotenos e estando a preparar as aves para a época posterior de exposições que aí se avizinha, é de evitar dar esse tipo de produtos, está bem? Acho eu, mas mentirinha, acho que não há sorteio. Não, não vai haver agora sorteio nos próximos tempos, meus amigos. Até porque foi muito em cima o sorteio do Canário Lizard do amigo Nuno. Mas se chegarmos aos 6.500 subscritores, eu irei fazer sorteio. Como eu conto para chegarmos aos 6.500 ainda vai levar algum tempo. Se calhar será o tempo suficiente para as aves já estarem numa fase avançada da muda e aí sim poderei depois verificar um ou dois passarinhos Gloucesters para colocar a sorteio para celebrar então os 6.500 subscritores. Se for muito rápido é bom sinal, é sinal que, que estão a entrar novos subscritores com relativa velocidade aqui no canal. Mas para já achei que não ficaria muito bem estar aqui a fazer já outro sorteio, até porque não é bem essa a índole aqui do canal, não é? É engraçado, e é bom também, porque está só a oferecer qualquer coisa, mas o canal não existe só para fazer sorteios, não é? Aves Silva, os vegetais fazem mal ao fígado? Não, amigo Aves, que era uma questão do amigo Pedro, que queria aves de cor e que queria saber quais os vegetais que pode dar ou não às suas aves para não pigmentarem, porque muitos vegetais têm carotenos, os carotenos são pigmentos, ou seja, podem colorir a ave na forma errada que o standard da mesma raça indica, ok? Nuno Duarte, Aves Silva verifica se as notificações estão para todas, ok? Aves Silva, Iris Fancy, essa é nova para mim. Sim, é mais uma raça de canários de porte. Mais uma raça de canários de porte que vem ali da Grã-Bretanha, não é? Como quase todas. Aves Silva, a surpresa é uma pedra dos Himalaias para o homem dos Himalaias. Aves Silva, agradeço, Nuno, já está a dar há muito. Pedro Teixeira, boas, amiga Aves Silva, se quiser entre em contacto e falamos mais sobre a raça. Aves Silva, uma dúvida, se der primeira vez por semana um prohepático, o canário deixa de ter problemas de fígado? Não, eu estava a falar nisso já aqui há alguns minutos atrás. Se a ave já tiver problemas de fígado, o prohepático tem que ser dado de forma constante, durante pelo menos uma semana. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre esta situação também, de problemas hepáticos e como solucionar problemas que as nossas aves possam ter a nível do fígado. Continuando aqui, o fígado é o órgão que mais trabalha no organismo das nossas aves. Como eu disse no início da live, tem mais de 500 funções para o bem-estar das nossas aves. É muito, meus amigos. Portanto, como vocês podem imaginar, o fígado está constantemente a processar e a trabalhar no organismo das nossas aves. Portanto, é imperioso nós fazermos todos os possíveis para tentarmos que o fígado das nossas aves esteja nas melhores condições, para que a ave tenha saúde, seja saudável, ok? Se o fígado for muito sobrecarregado, com muita gordura, com muitas sementes negras, por exemplo, há misturas que têm muitas sementes negras, obrigam o fígado a processar todos aqueles alimentos com muita proteína, com muita gordura. Se dermos muita papa excessivamente, por exemplo, se dermos um recipiente com papa de manhã e chegamos ao final do dia e vemos que ainda lá está papa, é sinal que estamos a dar mais papa do que aquela que a ave ingere. Temos que reduzir substancialmente a papa. É bom para o nosso bolso e é bom também para a ave, ok? Se dermos
Corantes, por exemplo, que são artificiais, a cantaxantina é um produto artificial. A luteína até pode ser extraída de algumas plantas e tudo mais, mas a cantaxantina é um produto totalmente artificial. Ou seja, a ave vai ingerir as papas e tudo com cantaxantina, aquilo vai se alojar no fígado e o fígado vai ter que estar a processar constantemente aquele produto que depois fica ali durante muitos dias, muitas semanas, e vai sobrecarregar. Para além disso, o fígado depois não se pode só preocupar ali com os corantes, não é? Tem que se preocupar com o processamento de todos os outros nutrientes que entram no organismo da ave. Portanto, o fígado tem que estar sempre saudável e sempre a trabalhar de forma regular para a ave se manter saudável. Se o fígado começa a entrar em déficit, dá origem à ave a ficar extremamente gorda, pode dar origem à entrada de doenças no organismo da ave, porque o fígado começando a falhar vai levando também à falência de outros órgãos que a ave tem. Portanto, é extremamente importante nós tentarmos sempre manter o fígado da ave o mais saudável possível, ok? Ora, deixem-me só ver onde é que eu tinha ficado. Para o palmeiro, normalmente quem usa corantes tem que usar o protetor hepático, exatamente, e é de forma regular, não será apenas, se calhar, uma a duas vezes por semana, mas principalmente naquela altura da época em que se começa a aumentar a administração de corantes, se calhar tem que dar, se calhar, 3 ou 4 vezes por semana. Pedro Teixeira, em Portugal, do meu conhecimento, somos três. Eu em Lisboa, um criador no Porto e um criador nos Açores, da canária da raça Irish Fancy. De mentirinha, voltei 2 perguntas, o que eu perdi, o que é Irish Fancy e 2, fala-me de produto bom para proteção hepática além do boldo. Pronto, o Irish Fancy é uma raça de canários de porte, de origem também britânica, ou seja, como o nome indica, é uma raça irlandesa, Irish Fancy, não é? Portanto, é mais uma raça de canários de porte que vem da Grã-Bretanha. Um produto bom para proteção hepática. Nós aqui em Portugal temos muito o hábito de comprar mesmo protetores hepáticos. São frasquinhos e que a sua constituição tem biotina, tem colina, tem outros nutrientes que são benéficos ao bom funcionamento do fígado. Ou seja, ajudam o fígado a fazer a filtragem do excesso de nutrientes que por vezes nós criadores damos às nossas aves, o que é normalíssimo. Nós, as aves em cativeiro, hoje em dia, têm uma grande variedade de alimentação que os criadores colocam ao dispor, porque hoje em dia há uma panóplia total de tipos de alimentos diferenciados e todos riquíssimos em nutrientes. E por vezes o criador, ao pensar que está a fazer o bem, por vezes está a fazer exatamente o contrário, ou seja, está a dar mais vitaminas do que o necessário, está a dar mais proteínas do que o necessário, está a dar mais minerais do que o necessário, e depois quem é que tem que processar essa alimentação, esses nutrientes extra que estão a entrar no organismo das aves? É o fígado, não é mais nenhum órgão, é o fígado que tem que fazer esse processamento, ok, meus amigos? Portanto, muitas vezes nós, sem querer, pensando que estamos a fazer o bem, estamos a sobrecarregar muito o fígado das nossas aves, ok? E então nós usamos muito aqui produtos que se compram com relativa facilidade nas lojas da especialidade, de animais e de rações, que são pró-hepáticos, ou seja, são nada mais, nada menos do que produtos que normalmente vêm na forma líquida, que nós metemos na água de beber ou na papa úmida, também podemos misturar, em vez de colocar só água, podemos colocar também uma proporção do pró-hepático para a ave ingerir e ajudar a que o fígado esteja protegido, que trabalhe com regularidade e se mantenha saudável. Meus amigos, não se esqueçam de aproveitar as promoções que os nossos parceiros comerciais colocam aqui ao vosso dispor. Hoje temos aqui a loja ACL, tem a loja física e para além disso o amigo Albino costuma deslocar-se com frequência à feira de Passos de Ferreira. Tem preços muito bons, faz entregas para todo o país, se vocês não forem da zona, tem praticamente toda a gama de produtos, é um dos representantes oficiais da Pet Cup, portanto a gama Pet Cup tem-na toda, mas para além da Pet Cup tem Rádio de Sol e por aí fora Canto Alegre e tudo e mais alguma coisa.
e está a dar 5% de desconto em todas as compras que vocês efetuem lá na loja, ok, meus amigos? Portanto, aproveitem. Não sei se temos aqui algum amigo criador na live que já tenha aproveitado o desconto junto da loja do Sr. Albino. Se tiver, que se manifeste aqui para ver se a coisa funcionou bem, ok, meus amigos? É importante nós também aqui termos um feedback se as coisas efetivamente estão a correr bem quando fazemos uso dos códigos promocionais. Agora deixem-me só ver onde é que eu estava. Aves Silva, pelos vistos ainda é recente então. É recente aqui em Portugal e efetivamente existem poucos criadores aqui em Portugal. Eu salvo erro, foi uma das raças que eu também fiz um vídeo a falar sobre a história do canário Iris Fancy. Portanto, também se tiverem curiosidade também podem ver lá no canal. Pedro Teixeira Iris Fancy é uma raça de canários de porte. De mentirinha, descobri uma nova cor ontem, é o negro pérola, muito bonito. De mentirinha, já tem alguém em Portugal que eu tenha conhecimento, não, amigo, mas não sei se estará aqui algum amigo criador que tenha conhecimento da existência de canários negro pérola aqui em Portugal. Pedro Teixeira, eu sou de Lisboa. Aves Silva, pois deduzi por ser fancy e também deve ter origem inglesa, não, ou Irlanda. É irlandês, exatamente. Nuno Duarte, mas continua sempre a dar pró-hepático, pelo menos 2 vezes por semana na água ou nos germinados. Sim, sempre, sempre. Sempre porque a alimentação, independentemente da época em que estamos, que nós proporcionamos às nossas aves é sempre extremamente rica, não é? Uma coisa é uma ave na vida selvagem que num dia pode ter a sorte e conseguir comer bastante, não é? No outro dia pode já não ter tanto essa sorte e não conseguir se alimentar tanto. E então o organismo acaba por se equilibrar por ele mesmo, não é? Porque as aves cá fora não têm a facilidade de arranjar a variedade de alimentos e mesmo quando arranjam, gastam muitas calorias porque andam em liberdade, portanto são capazes de fazer várias dezenas de quilómetros em voo diariamente, não é? E então consomem muito rapidamente esses nutrientes que estão a ingerir. Ao invés, as nossas aves estão mantidas dentro de um aviário, estão fechadas dentro de uma determinada gaiola e nós sabemos que têm sempre comida à disposição. Portanto, para além de não fazerem tanto exercício físico, têm sempre alimento para comerem sempre que quiserem lhes apetecer. E de alguma forma, nós criadores acabamos por dar essa sobrecarga alimentar às aves e as aves não se fazem derrogadas e enquanto sentem a comida e quando gostam, estão ali, estão sempre a comer, não é? Portanto, de alguma forma, o fígado das aves acaba sempre por ficar sobrecarregado, ok? Portanto, é importante nós, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, mantermos esta rotina de ou colocar na água de beber o protetor hepático ou então nas papas. Nas papas, quando digo nas papas, é nas pearls também, no cuscuz, no rusk. Quem tiver uma papa seca e que gosta de umedecê-la com água, em vez de umedecê-la só com água, metam uma porcentagem também de pró-hepático. Eu agora, nos últimos dias, com os calores que aí se fizeram sentir, eu metia no cuscuz. Ou seja, quando estava a pôr a quantidade de água igual à quantidade de cuscuz, não punha essa quantidade toda em água, punha uma determinada quantidade de protetor hepático. Meus amigos, 18 visualizadores, 18 likes. Quem ainda não deixou aí o seu like, deixe o like, por favor. Quem também ainda não for subscrito no canal, subscreva o canal. A taxa de visualizadores das lives e dos vídeos que não são subscritos no canal tem estado a baixar. Hoje temos uma taxa de cerca de 22%, ou seja, ainda temos aqui 22% de criadores que veem as lives e os vídeos que ainda não subscreveram o canal. Subscrevam, meus amigos, é de graça, como vocês sabem, e passa-se aqui um bom bocado a falar sobre temas importantíssimos para o bem-estar das nossas aves, ok? Pedro Teixeira, irlandês assim, Aves Silva é muito longe, sou do Porto, pois o nome já diz tudo. Pedro Teixeira, longe torna-se perto. Se não houver problema, posso colocar aqui o link do meu Facebook. Claro, Pedro, sem problema nenhum. Aves Silva, tenho que pesquisar no Google primeiro as imagens. Ok, Pedro Teixeira. Aves Silva, às vezes, para quem não vai muito ao sul.
Nuno Duarte, já agora usa a técnica de baixar o ninho a partir dos 15 dias mais ou menos, e assim a fêmea acaba por não passar tanto tempo deitada no ninho e acaba por aguentar mais tempo sem iniciar uma nova postura, ok? Eu uso essa técnica, mas é mais para evitar que, ou seja, baixo o ninho que tem a ninhada do momento, presente, e coloco um novo ninho no local onde estava o ninho anterior, mas é mais para a fêmea começar a fazer uma nova postura, não estar a utilizar ali aquele ninho que já tem algumas fezes, já tem sujidade da postura que nasceu anteriormente, e também muitas vezes para evitar com que os filhotes vayam para o novo ninho, porque se a fêmea começar a colocar os ovos no ninho antigo, é o ninho no qual as crias novas se identificam, vão lá para cima, defecam em cima dos ovos, pisam os ovos, acabam por partir os ovos, e então normalmente colocam um novo ninho lá em cima, mas é para a fêmea começar a fazer uma nova postura, não é para parar. Mas tu baixas só, é isso, não colocas o novo ninho, não é? Ora então. Nuno Duarte, esta malta agora ficou mal habituada com sorteios. Aves Silva, pois, queria ganhar. Ainda está atravessado, Aves Silva está atravessado, não ter ganho o Lizard. Francisco Bento, boa tarde, amigo e restantes participantes. Olá, amigo Francisco, como está? Tudo bem? Seja bem-vindo. Aves Silva, já são 2 sorteios que perco. De mentirinha, Nuno, como assim baixar o ninho? Aves Silva, como sabemos se o fígado está a funcionar mal? Visualmente é possível verificar. Normalmente as aves quando ficam com esta parte da parte de baixo do estômago muito amarelada, normalmente é sinal que a ave está extremamente gorda e que devemos aplicar um protetor hepático porque é sinal que o fígado não está a conseguir processar toda a gordura que a ave está a ingerir. Ou seja, devemos cortar o excesso de nutrientes às aves, devemos fazer uma dieta às aves e, ao mesmo tempo, devemos administrar um protetor hepático para ajudar o fígado a processar esse excesso de gordura que a ave tem, ok? Se também olharmos para o baixo ventre e se verificarmos uma mancha escura, normalmente é sinal que o fígado está atacado, já não está muito bem de saúde. Portanto, também é a altura para aplicarmos a utilização do protetor hepático com uma maior regularidade, para ver se ainda vamos a tempo de salvar a ave. Porque o fígado não estando a trabalhar bem, mais cedo ou mais tarde, várias patologias vão entrar no organismo da ave e vão acabar por matá-la, ok? Ora, está aqui o Desmentinho a dizer prohepático. Sim, prohepático é a abreviatura de protetor hepático, ok? É uma forma de dizer pró de protetor, ok? Ave Silva, sim, mentirinha. Aqui em Portugal usamos um produto para proteger o fígado da ave e no Brasil também acredito que exista. Ave Silva, a minha papa sobra sempre, pois então é sinal que está a dar uma dose superior àquela que as aves necessitam para se alimentar, não é? Está a ser mau para o seu bolso porque está a gastar esse produto a mais e está a ser mau para as aves porque tem ali excesso de alimentação à disposição. Se a ave for muito gulosa, vai comer mais do que aquilo que realmente necessita. Aves silvidae tem comedores pequenos. Nuno Duarte, estou a dar camelina em semente para dar um toque no amarelo e assim fujo um bocado aos corantes. Tens conhecimento se é eficaz? Não tenho, amigo, não tenho. Eu, como sabes, corantes aqui, não aplico aqui nada, tanto nos Gloucesters como nos London Defense. Não aplico aqui nada de corante e não tenho conhecimento se funciona, se pigmenta bem ou não. Não tenho conhecimento, amigo. Aves Silva, sim, não te explica essa técnica a do ninho. De mentirinha, não te explica ao baixar o ninho.
Rui Rocha, Nuno, se deres couve, brócolis e afins, também pigmenta aos canários de amarelo, papa de ovo também. António Sousa, o pró-hepático tem um defeito, cheira mal. É verdade, a água e por exemplo, se misturarmos no cuscuz, fica um cheiro muito ativo. É verdade, mas pronto, do mal o menos, né? Porque efetivamente ajuda ao fígado das nossas aves. Portanto, é extremamente importante nós administrarmos. Nesta altura da muda da pena, em que também carregamos um bocadinho mais na alimentação para que as aves não fiquem sobrenutridas nesta fase que puxa muito pelo organismo das mesmas, ainda mais importante é nós não pararmos de dar o pró-hepático. Aconselho 2, 3 vezes por semana. Se as aves estiverem saudáveis, normalmente é o suficiente, ok? Se começarem a ver que as aves começam a engordar muito, primeiro cortar um bocadinho a dieta, evitar dar tanta proteína, né? dar tantos produtos calóricos e também, se calhar, em vez de darem só 2 ou 3 vezes por semana ao pró-hepático, se calhar dar durante 4 ou 5 dias de seguida, ok? Aves Silva, não Nuno, é a primeira vez que ouço falar em camelina. Nuno Duarte, Aves Silva, expliquei no mesmo comentário. A fêmea acaba por não ficar tanto no ninho e acaba por não ficar sempre agarrada ao ninho. Mexem-se mais e acaba por não engordar tanto. Ok, Nuno, muito obrigada. Nuno Duarte, além disso, não fica tão agarrado ao ninho e choco e aguenta mais tempo sem fazer uma nova postura. Ora, Aves Silva, não tenho dado pré-hepático devido a este calor excessivo e como só dou papa mórbida agora, não dou suplementos. Não sei se faço bem. Pronto, é assim, os dias já não têm estado tão quentes, já pode dar produtos, suplementos na água, não é? Se tiver a possibilidade de estar à hora do almoço ou qualquer coisa em casa e para verificar se a água dos bebedouros está quente ou não, ou para trocar, pode continuar a dar os produtos na água. Se verificar que a água está morna, está choca à hora do almoço, tira essa água e substitui por água nova, não é? De outra forma, pois, na papa mórbida já não é muito aconselhável estar a administrar mais umidade, mas se ainda tiver papa seca, administra na papa seca, por exemplo. O pré-hepático nesta altura da muda é muito importante, porque o fígado, devido à alimentação e aos produtos, à suplementação que nós colocamos ao dispor das nossas aves, vai estar a trabalhar, ou seja, pode ficar sobrecarregado devido a esse excesso de processamento dos produtos que a ave ingere, não é? Para depois distribuí-los pela corrente sanguínea para o bem-estar das aves. Luís Gonçalves, excelente tema. O protetor hepático é um dos ingredientes da minha papa de ovo para a muda. Ótimo, amigo, obrigado. Aves Silva, e as minhas aves já começaram a entrar na muda. Aves Silva, Luís, pode dizer a marca, por favor. KXM, boa tarde, protetor devo usar. Olá, como está? Tudo bem? Em termos de marcas, eu não sou muito apologista de falar em marcas, porque basicamente, se nós formos ver a constituição de todos os produtos, independentemente da marca que cada um seja, eles têm praticamente todos a mesma constituição, meus amigos, ok? Portanto, eu não gosto muito de estar aqui. Não é por nada, não é para estar a divulgar, como vocês sabem, não. Eu muitas vezes até digo, sintam-se à vontade, digam o nome do produto. É simplesmente porque, se nós analisarmos bem a bula dos produtos, praticamente todos os produtos têm a mesma constituição. Todos os produtos que servem para um determinado efeito, não é? E com os protetores hepáticos é exatamente a mesma coisa. Basicamente, são feitos à base de biotina e de colina. Estes são dois dos ingredientes que não podem faltar. Depois outros acabam por ter magnésio, outros acabam por ter também algumas vitaminas lá misturadas e outros excipientes. Mas basicamente o que é importante nesta fase é a biotina e a colina, ok? Todos os outros ingredientes que tenham, pronto, é mais alguma coisa que vem. Mas todos acabam por fazer o mesmo efeito nas nossas aves. Importante é nós seguirmos à risca as quantidades indicadas na bula, ok? Se um determinado produto diz que são 3 ml por litro de água, vocês não vão começar a colocar 5 ou 6 ml por litro de água, não é? Isso é que é extremamente importante. Deixem-me lá ver onde é que eu tinha ficado. Meus amigos, 19 likes.
não se esqueçam de deixar o joinha se ainda não colocaram. Quem também ainda não for subscrito no canal e que tenha por hábito visualizar as lives, subscrevam, meus amigos. Como sabem, é totalmente gratuito. Venham fazer parte desta família. Sempre temas importantíssimos. De vez em quando temos aqui dias com perguntas e respostas, em que é tema livre, cada qual pode falar aquilo que quiser. E tem também os nossos parceiros promocionais que vos dão códigos promocionais de descontos que poderão usar na compra de produtos para as vossas aves, ok? Rui Rocha, os meus pássaros já se vê algumas penas de várias cores nas gaiolas e chão da varanda. Eu também, apesar de estar aqui a deixar os casais estarem a criar as últimas crias que já nasceram, mas, por exemplo, as crias juvenis que já estão nas voadeiras, já é um fartote de penas que eu vejo ali no chão, não é? Aves Silva utiliza a marca líquida, chama-se mesmo pró-hepático. Aves Silva, pois bem, então estão a começar como os meus. Rui Rocha, eu uso o pró-hepático da Pet Cup. Aves Silva, mas também ainda tenho uma fêmea que ainda quero chocar, já tirou os comedores e agora deitou-se num comedor pequeno. Nuno Duarte, exato, Vitor, baixa o ninho por volta dos 14, 15 dias e não mete nenhum ninho, pronto, claro. Durante 3 ou 4 dias até os pequenos saírem do ninho e volta a meter ninho novo, mas como a fêmea já perdeu, continua. Como a fêmea já perdeu a febre do ninho, não inicia novo ninho com tantas ganas e para já não tem tido picagem dos pais quem tem feito isto. Ok, amigo? Aves Silva, agradeço a explicação, ainda tenho que ver todos, tenho o fígado gordo, ainda não peguei neles para ver. António Correia, aqui no meu canaril eu dou o protetor hepático em pó na papa úmida com corante. Pronto, está aqui uma alternativa também. Para quem dá papa úmida, nada melhor do que administrar um protetor hepático em pó. Porque é feito em pó, vai aderir muito bem à papa úmida e iremos também ter a certeza de que as aves, ao se alimentarem, vão estar a ingerir o protetor hepático. Está aqui uma excelente alternativa. Pronto, está aqui o amigo António Correia que está aqui a dar esta opção para quem tenha algum problema na administração do protetor hepático líquido, saibam que também existe a opção de protetor hepático em pó, ok? Nuno Duarte, a febre do ninho não inicia no novo ninho com tantas ganas, pronto, era a parte que eu já tinha lido. Dimento Chirinha, o que significa fancy? Temos London Fancy, Scott Fancy, Aris Fancy, Five Fancy, Gloucester Fancy, Lizard Fancy. Se alguém souber, que explique. Se ninguém souber, eu já, daqui a nada já explico, está bem? Aves Silva, há protetor hepático em pó, deve ser fixe para colocar nas papas, agora nesta época de calor. É uma opção, mas uma excelente opção. Aves Silva, fancy em inglês é chique em português, exatamente, ou seja, temos o nome da raça, não é? Por exemplo, Gloucester, e depois temos fancy, ou seja, é um Gloucester chique. Temos o London e depois fancy, ou seja, é um London chique. É coisas britânicas. São todos canários muito chiques. De mentirinha, em Portugal vocês têm outro nome para lagarta, aqui usamos calango. Chamar lizard de calango amarelo intenso seria divertido. Porém o nome não se traduz. Ah é? Vocês não chamam lagarto, chamam calango. Ah, que engraçado. Aves Silva são canários muito chiques, fancy. Nuno Duarte, Rui Rocha, eu dou brócolos, couve escura, pepino, gorjeta e de vez em quando, nos dias mais quentes e quando há em casa, também dou couve-flor. No Rui Rocha, Nuno, então penso ser o suficiente para eles o amarelo ficar intenso e pelo que eu vi dos teus passos o amarelo é bem carregado. Japtuno, no meu caso costumo usar um pó para misturar na papa, acho que cada vez mais se dá produtos solúveis na água, acho que a água simples também lhes faz falta. Eu já Olá amigo Japtuno, como está? Eu já referi essa situação também em lives anteriores, que apesar de os suplementos que colocamos na água de beber, é importante também administrarmos às aves, eu até julgo que foi na live de ontem,
É importante também administrarmos às aves água limpa, pá, 2 ou 3 vezes por semana. É importantíssimo. Até porque muitas das vezes, lá está, muitos dos nutrientes e dos suplementos que nós damos na água, esses suplementos e esses nutrientes já se encontram, por exemplo, nas papas. Portanto, por daí a minha insistência em que quem ainda não lê as bulas, que leia as bulas dos produtos que administram às vossas aves. É exatamente para isso. Para vocês terem conhecimento dos produtos que estão a colocar ao dispor das aves e para não fazerem depois uma sobredosagem de um determinado produto, de um determinado nutriente, de um determinado suplemento, ok? Para evitar hipervitaminose e coisas do género que também podem levar à morte das nossas aves, ok? Uma ave que tenha uma dose de vitaminas acima do aconselhado, muito acima, pode morrer, porque o organismo acaba por entrar em falência também. É um bocadinho como nos diabéticos. Se a pessoa ingerir muito açúcar, a pessoa vai acabar por morrer, não é? É exatamente a mesma coisa. É uma simbologia. Estou aqui a tentar fazer uma comparação, não é? Não é a mesma coisa, mas é um termo de comparação para vocês entenderem aquilo que eu estou a referir. Ora, deixem-me lá ver onde é que eu tinha ficado. Aves Silva, gostava de saber a marca, pois o Luís diz ter já na papa o protetor hepático, então o amigo depois que diga. Rui Rocha, Nuno, como está o nosso Lizard de Van Damme? É lá, já temos Lizards do Karaté. KXM, podemos usar protetor hepático durante a altura da reprodução? Sim, 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 claro que sim. 1 ou 2 vezes por semana aplicar o protetor hepático, muito importante, porque durante a altura da reprodução nós também colocamos uma alimentação muito rica em nutrientes, em calorias, ao cuidar das nossas aves para elas poderem alimentar os passarinhos novos, as crias, não é? Portanto, é muito importante nós também colocarmos o protetor hepático 1 ou 2 vezes por semana à disposição das nossas aves. Aves Silva, são muito bonitos os lizardos do Nuno. Sim, também se pode dar na criação, até ainda mais devido aos diversos suplementos que damos na criação, exatamente. Nuno Duarte, outra coisa que costumo fazer é depois de separar os casais, dou um tratamento de 7 dias seguidos de pró-hepático. Pronto, lá está. Sim, eu também já falei nessa situação no vídeo que eu tenho a falar sobre problemas hepáticos. Também refiro a essa situação. É muito importante para tentarmos de alguma forma limpar o fígado das aves. Ok? A de mentirinha, proteção hepática natural, é só o Boldol tem mais? Não, existem alguns produtos que também ajudam nessa situação. Temos o alho ajuda. Temos também o dente de leão. O cardo mariano também ajuda. Temos vários, amigos. Até se fizermos uma pesquisa no Google, por exemplo, produtos naturais ou sementes que ajudam a proteger o fígado. E vamos encontrar várias sementes que normalmente até encontramos nas misturas de sementes que damos nas nossas aves, várias ervas, vários produtos naturais que poderemos colocar ao dispor das nossas aves, ok? Nuno Duarte, por acaso não tinha conhecimento do pró-hepático em pó. Aves Silva, sim, mentirinha, existem protetores hepáticos em líquido e em pó também. De mentirinha estou por fora, só uso boldo. Aves Silva, muito bem, Nuno, tem que fazer tem que fazer osso dos 7 dias, não percebi. Ah, isso dos 7 dias, ok. Ave Silva Bold é uma planta, não é? Faz um chá, é exatamente. De mentirinha, mas é só utilizar a folha. Eles mesmo comem. Tem é que ter cuidado, porque também se derem boldo a mais, e isto não serve só para as aves, as pessoas também usam o boldo, tanto só as folhas como o chazinho. Se derem a mais, pode prejudicar o fígado. Têm que ter cuidado com a administração do boldo, ok? Porque boldo em excesso também prejudica o fígado, ok? Aves Silva, só a folha, só conheço o chá de boldo.
Não conheço essa folha mentirinha. Então essa folha é as folhas que normalmente metemos em infusão em água quente para fazer o chá. E mentirinha, para a hepática eu nunca vi, sem nem usar. Silva, podemos dar chá de boldo, sim, pode dar, mas não é para abusar. Pá, se derem para aí uma vez por semana no bebedouro, chega perfeitamente. Não podem abusar porque em excesso faz mal, ok? Yuri Carvalho, eu dou água limpa e fresca todos os dias, tudo o que dou de vitaminas e na papa úmida é no cuscuz, ok? Bom, depois por vezes pode existir aqui um senão, amigo, é nos dias de maior calor, as aves têm uma tendência em comerem menos e em ingerirem mais líquidos, ok? Se verificar que as aves continuam-se a alimentar bem, maravilha. Agora, se verificar que as aves já não estão a pegar tanto bem, por exemplo, nas papas, e que vê os bebedouros a ficarem vazios, é sinal que as aves estão a preferir líquidos, não é? Aí devemos trocar. Eu aconselho sempre a ter os dois tipos, tanto suplementos em pó como suplementos para misturar na água, suplementos líquidos. Embora também haja suplementos em pó, que são solúveis e também dá para misturar na água. Mas aconselho a terem sempre essa visão das coisas e verificarem se as aves continuam a pegar muito bem nos alimentos sólidos ou se por sua vez ingerem mais líquidos do que comem, ok? Aves Silva, talvez não se use aí muito no Brasil. Rui Rocha, mentirinha, o bolo é excelente e natural também. Penso que não vale a pena dar mais nada, observa as aves primeiro. O bolo ajuda muito. Aqui a questão é que não podemos estar a dar chá de boldo todos os dias e o preferível até é filtrar. Não utilizar aquela infusão a 100%, é filtrar com água, ok? Porque é muito forte, até às pessoas pode fazer mal. Se as pessoas ingerirem durante muitos dias seguidos chá de boldo, vão começar a ter diarreias, algumas dores de barriga e tem uma função também diurética muito forte. Portanto, cuidado com a ingestão e com a administração de chá de boldo às nossas aves, ok? Ave Silva e vinagre de maçã, mentirinha, usam aí. De mentirinha, eu uso só a folha, o chá feito fraco, mistura na farinhada úmida, ok? De mentirinha, sim, principalmente para dar banho, o vinagre de cidra. Ave Silva, ok, mentirinha, mas também utilizo uma vez por semana na água. Também dou vinagre de cidra nos bebedouros. Yuri Carvalho, limão na água é o vinagre de cidra, não são bons para o limão na água e o vinagre de cidra não são bons para o fígado, são também, ajudam também. Embora o vinagre de cidra, embora seja também benéfico para o fígado, o vinagre de cidra tem uma função mais importante a nível da flora intestinal. É na flora intestinal que se desenvolvem a maior parte das doenças que as nossas aves padecem, ok? E o vinagre de cidra tem um pH diferenciado do pH normalmente existente na flora intestinal das nossas aves. Nós estarmos a administrar uma a duas vezes por semana vinagre de cidra na água de beber, o efeito que vai ter no organismo das nossas aves é que, se as aves tiverem uma colónia de bactérias que não sejam benéficas a desenvolver-se na flora intestinal, essa colónia vai diminuir acentuadamente, porque o pH da flora intestinal vai ser alterado, ok? Pela ingestão de vinagre de cidra. Logo, aquela colónia de bactérias que consegue se desenvolver dentro daquele pH que a flora intestinal normalmente tem, como nós vamos alterar o pH que está na flora intestinal naquela altura, quando as aves ingerem o vinagre de cidra, já não vai existir um ambiente propício à continuidade de propagação daquela colónia de bactérias. Okay? E o efeito vai ser a diminuição daquela colónia. Portanto, o vinagre de cidra também é muito importante para regular quaisquer patologias que se estejam a desenvolver na flora intestinal das nossas aves. Okay? Mas também ajuda no fígado. A outra situação, estou aqui à procura da mensagem, amigo Yuri. O limão também é bom.
Se puserem umas gotazinhas, 2 a 3 gotas na água de beber, uma vez por semana, é super bom. Limão ou laranja, ou seja, qualquer tipo de citrino, é extremamente bom. Também tem ácido fólico, tem a vitamina C, como vocês sabem, tem outros nutrientes, é também muito bom para ajudar na saúde das nossas aves. Não façam uma limonada e ponham ali só o sumo do limão dentro de um bebedor para as aves beberem, não é? Não, sempre diluído umas gotazinhas, pá, um bebedor de 30 ml, metam ali 5 ou 6 gotazinhas de limão, não faz mal nenhum, pelo contrário, faz bem. Meus amigos, 1 hora de live, 19 likes, vamos lá, quem ainda não tenha colocado o like, coloque o likezinho, ok? Vamos ver se conseguimos chegar pelo menos aqui aos 30 likes, os likes têm estado a baixar, acho que os amigos têm-se andado a esquecer aqui dos likes, eu também tento não falar muitas vezes sobre isso, mas vejo-me obrigado a falar aqui sobre os likes. Vá lá, meus amigos, já somos um canal de 6.000 subscritores, já não somos um canal qualquer, está bem? Ora, deixem lá ver onde é que eu estava. Nuno Duarte, Rui Rocha, o Lizardo Van Damme agora está em descanso, anda parado a fazer a muda. Nuno Duarte, Aves Silva, o bolo é bom para depois das festas de São João, pois. Aves Silva, limão dizem ser bom, mas é para o canto. Rui Rocha, é normal, ele treina muito, deve estar a meio de alguma competição, ele já é cinturão negro. Oitavo dan, já cinturão negro, oitavo dan. Aves Silva, há o bolo é para as ressacas. Aves Silva, há o bolo em saquetas. Nuno Duarte, Rui Rocha, o gajo agora está em descanso a preparar a próxima época de luta. Aves Silva, não sabia, para a ressaca é o Gurozão, ou Gurozan, é Gurozão ou Gurozan? Agora não sei. Rui Rocha, não só para ressacas, mas para limpar o fígado de qualquer sobrecarga. Nuno Duarte, para quem não está a perceber a conversa do Lizardo Van Damme, é um Lizardo que anda solto pela casa e só quer brincar com os meus dedos, só quer brigar com os meus dedos. É o teu pet, não é? É o teu animal de estimação lá em casa. António Correia, uma vez por semana também do vinagre de cidra na água de bebida, mais o protetor hepático para o fígado. Boa. Aves Silva, e dente de alho nos bebedores? Pode, sim, pode-se. Se fizer a mistura no bebedor, nem é preciso pôr um dente de alho. Uma metade de dente de alho, até para o extrato do alho, se misturar na água, é melhor fazer, cortar mesmo a meio e mete metade num bebedor e mete outra metade num bebedor, misturado na água, ok? E depois há quem faça a mistura, arranja um garrafão, enche de água, mete para lá 5 ou 6 dentes de alho. Normalmente aconselho sempre a fazer um corte que é para o extrato do alho sair e misturar-se na água. Deixa-se aquela água bem fechada dentro do garrafão, 4 a 5 dias. Passado 4 a 5 dias podem colocar nos bebedouros das vossas aves. Pode-se dar também sem problema. Temos aqui outra situação que eu estava a ver se alguém falava, mas ainda ninguém se lembrou. Deixem-me só ver aqui os comentários, eu já falarei também, ok? Aves Silva, o xalagudo também é bom para o fígado. O Aves Silva percebe disto tudo, destas coisas ele é que é o especialista. Eu queria te fazer aqui uma live só de ressacas e o Aves Silva vem aqui falar só de ressacas. Aves Silva, a Eva comprar então um bold. Aves Silva, o meu fígado já não deve funcionar muito bem. A cerveja a mais com este calor. Paulo Palmeira, amiga Aves Silva, ainda o vejo muito perdido em relação às criações e cuidado com os canários. Você tem que estudar um esquema tanto de vitaminas e sementes e papas. Rui Rocha, existe muito nas matas, veja a imagem da planta e depois veja se encontra na rua, algum vizinho tem. António Correia já deixou o meu like, obrigado amigo António. Vamos lá meus amigos, quem ainda não deixou o joinha, deixe o joinha por favor, para ver se conseguimos chegar pelo menos aqui à média que tem sido cerca de 30 likes no decorrer da live. Depois quando a live é processada e fica lá como vídeo, chegamos a ter 60, 70 likes, mas era interessante termos sempre aqui pelo menos um número superior aos 30 likes no decorrer das lives, ok meus amigos? Aves Silva, pois Rui, mas não conheço a planta, ainda envenena as aves. De mentirinha, não sabia que servia para ressaca, nunca bebi. Aves Silva, pois Paulo tem razão. Paulo, é mais em relação às sementes e pelos vistos agora a papa que excede.
Yuri Carvalho, eu utilizo muitas vezes o limão quando os machos estão a ajudar os filhos e estão gordos. É bom para os emagrecer, é verdade. Muitos dos nutrientes que os citrinos têm também ajudam de alguma forma as aves a emagrecer. A mesma coisa que o vinagre de cidra, atenção. Para quem quer também que uma ave emagreça, também poderão usar o vinagre de cidra para esse efeito. Por exemplo, quando há aquela técnica de verificarmos que o macho está muito gordo e queremos separá-lo, pôr numa gaiola onde os peleiros, com dois peleiros, onde os peleiros estejam o mais afastados possíveis para que o macho seja obrigado a fazer exercício. Colocamos uma dieta apenas de alpista e um bebedor com água. Nesse bebedor com água podemos também colocar umas gotas de vinagre de cidra durante 3 dias de seguida. Depois fazemos uma pausa aí de 2 ou 3 dias com água fresca e depois podemos voltar a pôr outra vez 3 dias de seguida. E o vinagre de cidra também tem esta função, também ajuda as aves a emagrecer, ok? Ora, deixem lá ver aqui. Aves Silva, estou muito baralhado, é nas quantidades de mistura na papa. Aves Silva e o gengibre. Já tive dificuldade com a ortiga. António Lobato, seja bem-vindo, meu amigo. Olá, buenas. A ver se puedes configurar para que se traduzam as conversações em espanhol. Em outros canais de YouTube se escutam em espanhol. Graças, um saludo. Ok, amigo, eu não sei se entende português, eu vou tentar falar devagar. As lives normalmente não têm tradução, são faladas em português. No final das lives, elas são processadas e depois ficam no canal em vídeo. E aí, os vídeos têm traduções para várias línguas, entre as quais o espanhol, o inglês, o francês, o alemão e muitas outras línguas, ok? Portanto, quando a live terminar, fica como vídeo lá no canal e passado 24 horas é o próprio YouTube que faz a tradução daquilo que é dito aqui no decorrer da live, ok, meu amigo? Espero que tenha compreendido. Muito obrigado por estar aqui presente, ok? Aves Silva, agora não, e ficamos por aqui, agora não. Pois é, meus amigos, mais uma vez, não percam os descontos promocionais que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor aqui no canal. É muito importante vocês fazerem uso disto, porque sabemos que as coisas estão pela hora da morte, os produtos, infelizmente, cada vez estão mais caros, o dinheiro que fica no nosso bolso cada vez é menos. Sabemos que o custo de vida está pela hora da morte, está tudo sempre mais caro, e termos aqui alguns códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais colocam ao nosso dispor para o usufruto nosso é sempre de valor. Como sabem, no segundo link da descrição está lá sempre um código promocional. Hoje calhou a loja ACL do Sr. Albino Costa Lopes. Ele tem variadíssimas marcas diferentes de rações, de papas, de suplementos, etc. Ele é um dos representantes oficiais da Pet Cup em Portugal, portanto tem toda a gama de produtos que possam pensar que exista da Pet Cup, ele tem na loja dele com toda a certeza. Ele já é famoso por normalmente ter preços bastante acessíveis e a juntar esses preços bastante acessíveis ainda podem usar o código promocional de 5% de desconto para as compras que vocês efetuem. É uma loja que existe a norte do país, costumam ir com frequência à Feira dos Passarinhos de Passos de Ferreira, mas também trabalha com transportadora para vos enviar todos os produtos que vocês queiram encomendar, ok, meus amigos? Portanto, aproveitem, é de valor, ok? Aves Silva, agora na muda dá-se 2 vezes por semana o pré-hepático. Se as aves estiverem em boas condições, se verificar que não há problemas a nível do fígado, a nível hepático, sim, 2 vezes por semana é suficiente. António Lobato, ok, lá provamos. Ok, amigo, agradeço.
Aves Silva, também o pepino é muito bom para o fígado. Rui Rocha, bom, vou ter de sair. Um abraço a todos, mais uma live excelente. Muito obrigado a todos. Um forte abraço, amigo Rui. Pronto, meus amigos, eu estava aqui à espera que alguém falasse também sobre o carvão ativado e que ainda ninguém falou. O carvão ativado também ajuda bastante o fígado no processamento da alimentação, dos nutrientes, dos suplementos que as nossas aves ingerem. Ok? Até para as pessoas. Ajuda também a emagrecer e protege o fígado. O carvão ativado é ingerido pelas aves, passa para a moela, da moela vai parar ao fígado e fica ali, as pedrinhas de carvão ficam ali durante vários meses. E o carvão ativado é nada mais, nada menos que um filtro. Ok? Portanto, ajuda o fígado no seu processo natural, que é o de filtragem. Portanto, é extremamente relevante nós colocarmos com regularidade à disposição das nossas aves grite com carvão ativado. Não é por nada que eu, por exemplo, quando estou a dar produtos para a oxidação das partes córneas dos meus canários London Fancy, eu dou um grite sem carvão ativado. Para quê? Para que o fígado não processe e expulse esses produtos que eu estou a dar para a oxidação. Agora, se nós dermos um grito com carvão ativado, nós vamos estar a ajudar o fígado no seu processo de filtragem, porque o carvão ativado também tem essa finalidade. Ok, meus amigos? Portanto, é extremamente importante esta situação. Aves Silva, amanhã já pego neles e vejo que estão gordos. António Souza, o carvão pigmenta as aves. Que eu tenha conhecimento, não, amigo António. Que eu tenha conhecimento, não. O que acontece é que o carvão pode evitar que as aves pigmentem. Imagine, você está a dar cantaxantina, ao mesmo tempo que está a colocar à disposição das aves um grito com carvão ativado. O carvão ativado é ingerido pela ave, fica no fígado e vai fazer com que o fígado ainda processe mais a cantaxantina que está a dar, expelindo grande parte, vamos supor para aí 80% da cantaxantina que você colocou à disposição da ave para ela comer, ficando apenas 20% da cantaxantina no organismo da ave, daquela cantaxantina que a ave ingeriu, daquele alimento com cantaxantina que a ave ingeriu, percebe? O carvão ativado é um filtro, é usado em ares condicionados, é usado em filtros de piscinas, é usado pelas pessoas, há umas pastilhazinhas, tipo uns comprimidozinhos de carvão ativado que as pessoas também usam para fazerem uma limpeza ao fígado, e nas aves tem exatamente o mesmo efeito. Portanto, se você estiver a dar cataxantina, saiba que daquela percentagem que dá, que são aquelas gramas, 10 gramas por quilo de papa, normalmente não é, saiba que a ave ao ingerir aquilo, se calhar só 20 a 30% daquela cataxantina que ela ingere é que fica efetivamente no organismo. O restante é expulso pelo fígado e se você tiver à disposição das aves um grito com carvão ativado, ainda vai mais uma parte, ou seja, o carvão ativado ainda vai ajudar mais o fígado a filtrar, porque isso não são produtos naturais, chegam ao fígado, são processados, são considerados não essenciais para o bem-estar da ave e são expulsos, ok? É por isso é que eu, quando estou a dar produtos para a oxidação dos canários London Fancy, utilizo um grit sem carvão ativado, ok? 23 likes, meus amigos. Vejam lá se alguém se esqueceu de deixar o seu joinha. Deixem aí, por favor. Aves Silva. Esquecemos do carvão ativado. Pois é, muito importante também e ajuda também a função primária do fígado. O carvão ativado ajuda muito a função primária do fígado. Não o sobrecarregando em termos de trabalho, mas ajudando-o, ok? José Carlos Nunes, boa tarde, Santos Costa e todos os criadores. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Japtuno, o carvão ativado também ajuda nas ressacas. Isto é que temos aqui uns especialistas de ressacas, pá. Aves Silva, conheço, até tem carvão ativado em pó, pronto. Aves Silva também, amanhã já deito na minha comida ao carvão. Paulo Palmeiro, bem amigo Vitor, obrigado pela live, abraço a todos os amigos, um forte abraço amigo, até amanhã. E obrigado mais uma vez, Paulo.
Aves Silva, sim, conheço, realmente não me lembrei do carvão. António Souza, normalmente eu uso casca de ostra como grito, ok. E pronto, meus amigos, penso que é um bocadinho por aqui. Como eu disse no início da live, o fígado tem cerca de 500 funções no organismo das nossas aves. Portanto, é o órgão que mais trabalha no decorrer da vida de uma ave. Por isso, tem que estar sempre saudável. E nós, criadores, temos de criar essas condições para o fígado estar sempre próximo da perfeição, ok? Existem produtos que ajudam o fígado a manter essa performance, portanto é importante nós, com frequência, colocarmos à disposição das aves esses produtos para serem ingeridos, muito importante. E também temos que fazer uma análise visual ao exterior das aves para verificar se o fígado está em sobretrabalho, em sobreesforço, ou se já está tocado de uma tal maneira que poderá provocar o aparecimento de doenças na ave e até a morte da ave num futuro próximo, ok? A ave Silvia tem esquecido completamente de usar carvão. A ave Silva, casca de ostra substitui o grito. O grito, na sua constituição, tem casca de ostra. Não tem só casca de ostra, tem também tijolo e calcário e o carvão ativado e tudo mais, mas um dos componentes do grito é efetivamente a casca de ostra. A casca de ostra é riquíssima em cálcio e também acaba por ajudar à digestão das aves das sementes que ingerem. Ok? Por exemplo, na columbofilia existem muitos criadores que, em vez de darem um grito com vários minerais misturados, como nós normalmente colocamos ao dispor das nossas aves, não, dão apenas casca de ostra, que é uma fonte riquíssima de cálcio para a estrutura óssea da ave, não é? E ajuda em termos minerais. E pronto, meus amigos, ficamos por aqui por hoje, ok? Amanhã faremos outra live, certamente também interessante. Já vi os comentários todos, do princípio ao fim. Portanto, este é um tema também bastante importante. Quem não percebeu a live, revejam a live posteriormente, ok, lá no canal. Porque, como eu estava a dizer, o fígado é o órgão que mais trabalha no organismo das nossas aves. E nós temos que tentar ajudar o fígado a ter a saúde suficiente para manter as nossas aves em alto rendimento. Seja na altura das criações ou da muda, quando nós acabamos por sobrecarregar um pouco as aves em termos proteicos, principalmente proteicos, seja na altura do resguardo, na altura das posições, o fígado tem que estar sempre em forma, pois é aquele órgão que, não estando saudável, vai abrir portas no organismo das aves para que as doenças ocorram e surjam. Ok, meus amigos? Então pronto, vamos ficar por aqui. Um abraço e até amanhã, diz o Nuno Duarte. Um forte abraço, amigo. Meus amigos, como já vem sendo lema aqui no canal, não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço e até amanhã.